radiosa opulenta, que desvenda horizontes de luz. Minha terra tão linda apresenta seu perfil que me envolve e seduz. A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão. Vibra ainda no povo altaneiro, que liberta o progresso no chão. Catanduvas, jardim virente, o teu solo é um amplo altar, onde a brava e boa gente todo dia vem rezar os rosários de sementes pelas mãos a deslizar. São as preces do presente que o porvir vai germinar. Quanto amor na ideal trajetória da madeira. Na planície radiosa opulenta, que desvenda horizontes de luz. Minha terra tão linda apresenta seu perfil que me envolve e seduz. A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão. Vibra ainda no povo altaneiro, que liberta o progresso no chão. Catanduvas, jardim virente, o teu solo é um amplo altar, onde a brava e boa gente todo dia vem rezar os rosários de sementes pelas mãos a deslizar. São as preces do presente que o porvir vai germinar. Quanto amor na ideal trajetória da madeira. Na planície radiosa opulenta, que desvenda horizontes de luz. Minha terra tão linda apresenta seu perfil que me envolve e seduz. A bravura do braço pioneiro, arrancando a cidade ao sertão. Vibra ainda no povo. Boa noite, senhores vereadores, também quem acompanha através das redes sociais e também aqui com a gente na plateia. Em nome de Deus, declaro aberta esta sessão ordinária desse dia 29 de junho de 2026, às 19 horas. Oração inicial é a cargo do vereador Ricardo Barreto Salgueiro. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores da casa. Hoje só a minha esposa aqui acompanhando a sessão presencialmente. Boa noite especial também a todos que do aconchego dos seus lares, nessa noite chuvosa, acompanham esta sessão ordinária. Vamos juntos, na mesma intenção, rezar a oração do Pai Nosso, a oração universal, pedindo que o Senhor Deus nos dê a sabedoria para debater os assuntos que estiverem na pauta e o dom do discernimento para escolher aquilo que é bom para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Uma boa sessão nos dê o Senhor. Nesse momento, peço que o secretário faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata 22 de 2026, sessão ordinária realizada no dia 22 de junho de 2026, às 19 horas, onde o vereador Milton Kutz não esteve presente, sendo sua falta justificada. O presidente Ayrton Ferreira, de imediato, declarou aberta a sessão. Em seguida, conduziu a oração inicial. Em ato contínuo, foi solicitada a leitura da ata da sessão anterior, a qual seguiu aprovada sem ressalvas. Iniciando o expediente, foi realizada a leitura e repasse para a Comissão de Justiça e Redação a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal número 10 de 2026, de autoria dos vereadores Ayrton Aparecido de Lima, Lucinete Dal Bosco Pandini, Júlio César Tessaro e Ricardo Barreto Salgueiro, que altera o inciso 18 do artigo 138 da Lei Orgânica do município de Catanduvas, adequando a nomenclatura e os critérios da licença-prêmio aos termos da legislação infraconstitucional vigente. Passando para a ordem do dia, foi realizada a primeira discussão e votação com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação ao projeto de lei 14 de 26, de autoria do Poder Executivo, que institui o programa de limpeza de fossas sépticas ou similares e dá outras providências, sendo aprovado por unanimidade e repassado para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Continuando, foi realizada primeira e única discussão e votação com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação do projeto de lei número 8 de 26, de autoria do vereador Mateus João Pocente da Costa, que dispõe sobre a valorização histórica, cultural, educacional e turística do município de Catanduvas, com foco na Revolução de 1924, no DTCE, DTCTD, na preservação da memória local, no incentivo ao turismo histórico e rural e da outras providências, sendo aprovado por unanimidade. Na palavra livre, o vereador João Marcos Sutil de Oliveira solicitou envio de expediente ao prefeito para que, juntamente com o setor de viação e obras, realize reparos no trecho de estrada próximo ao cemitério municipal e ao laticínio, que se encontra bastante esburacado. O vereador Ricardo Barreto Salgueiro solicitou ao Executivo informações sobre o andamento da licitação para a castração dos animais, cães e gatos, e a possibilidade de agilização desse processo. A vereadora Lucineta agradeceu ao setor de viação e obras pelo pronto atendimento à sua solicitação de manutenção nas estradas do município próximas à Vila Santa Cruz. Não havendo mais matérias a serem discutidas, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão. Para fins de registro, fica lavrada a presente ata que, após lida e aprovada, segue assinada por ele e pelo primeiro secretário. Coloca em votação a ata. Quem for favorável, permaneça como está. Quem for contrário, se manifesta. Declara a ata aprovada. Passamos agora para o expediente. Começamos com o ofício 028 da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Por gentileza, secretário. Ao ilustríssimo senhor Ayrton Ferreira, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Catanduvas, Paraná. Assunto: convite para o ato solene em memória aos 102 anos da Revolução de 1924. Prezado senhor, a Administração Municipal de Catanduvas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, tem a honra de convidar Vossa Senhoria e os demais vereadores dessa Casa Legislativa para prestigiarem um ato solene em memória aos 102 anos da Revolução de 1924, que será realizado no dia 13 de julho de 2026, sexta-feira, às 9 horas, no Memorial da Revolução de 1924, localizado na Rua Presidente Kennedy, número 513, Centro, em Catanduvas, Paraná. A solenidade tem como propósito preservar e valorizar a memória de um dos mais importantes episódios da história do Brasil, reunindo autoridades civis e militares, pesquisadores e a comunidade em um momento de homenagem e reflexão sobre os acontecimentos que marcaram nosso município. Na programação também estão previstas a exposição de viaturas e equipamentos históricos e institucionais, das 9 às 12 horas, e no período da tarde, às 13h30, uma visita ao campo de batalha, na linha Roncador, com atividade de prospecção histórica para a recuperação de materiais bélicos destinados ao acervo do memorial. Sua presença e a dos demais vereadores muito nos honrarão,
e contribuirão para o fortalecimento das ações de preservação da história e da identidade do povo catanduvense. Atenciosamente, Mildo Ramos, secretário municipal de Cultura e Turismo. Obrigado, secretário. Passando agora para os projetos de lei. Temos o projeto de lei 15/2026, de autoria do Poder Executivo. A da leitura do projeto e da justificativa. Ementa, altera o Código Tributário Municipal e dá outras providências. A Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, aprovou e eu, Ademar Luiz Burcardi, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica alterado o parágrafo 4º do artigo 296 do Código Tributário Municipal, que passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, de ofício ou a requerimento do interessado, a declarar administrativamente a prescrição e proceder ao cancelamento do crédito tributário com a consequente baixa cadastral relativamente aos créditos tributários inscritos ou não em dívida ativa, cujos lançamentos estejam integralmente alcançados pela prescrição nos termos do artigo 174 da Lei Federal 5.172, de 25 de outubro de 1966, o Código Tributário Nacional. Inciso 1º, o cancelamento de que trata o caput dependerá de prévio parecer jurídico fundamentado pelo Departamento Jurídico, atestando a ocorrência da prescrição e a inexistência de causas legais de suspensão ou interrupção do prazo prescricional. Inciso 2º, o reconhecimento administrativo da prescrição e o cancelamento do crédito tributário não configuram renúncia de receita, por decorrerem de causa legal de extinção da pretensão de cobrança. Inciso 3º, verificados indícios de ação ou omissão dolosa, culposa ou de grave negligência de agente público que tenha contribuído para a ocorrência da prescrição, a autoridade competente poderá determinar a instauração de procedimento administrativo para apuração de eventual responsabilidade funcional. Inciso 4º, o cancelamento do crédito por ato do Poder Executivo deverá ser obrigatoriamente instruído com o respectivo estudo de impacto financeiro emitido pelo setor de tributação. Artigo 2º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito, Catanduvas, Paraná, em 26 de junho de 2026, Ademar Luiz Burcardi, Prefeito. Justificativa. Nobre Presidente e ilustres edis, encaminhamos para apreciação desta Egrégia Câmara Municipal o presente projeto de lei que promove alteração no parágrafo 4º do artigo 296 do Código Tributário Municipal, com o objetivo de aperfeiçoar os mecanismos de gestão, controle e saneamento dos créditos tributários municipais. A alteração proposta visa conferir maior segurança jurídica e eficiência administrativa ao procedimento de baixa de créditos tributários já alcançados pela prescrição, inscritos ou não em dívida ativa, permitindo ao Poder Executivo reconhecer administrativamente situações em que a pretensão de cobrança já se encontra extinta por força de lei. A redação atualmente vigente possui enfoque predominantemente sancionatório, voltada à apuração de responsabilidade funcional em hipóteses de prescrição, embora a responsabilização do agente público continue juridicamente possível nas situações cabíveis. Mostra-se igualmente necessário dotar a administração de instrumento normativo claro para comprovar a regularização cadastral de créditos cuja exigibilidade já não subsiste. A medida encontra respaldo no artigo 174 do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo prescricional de 5 anos para a ação de cobrança do crédito tributário, bem como nos princípios da legalidade, eficiência, segurança jurídica e boa administração pública. Importante destacar que o cancelamento administrativo, ora previsto, não configura renúncia de receita, tampouco perdão fiscal, mas mero reconhecimento formal de situação jurídica já consolidada pela ocorrência da prescrição, evitando a manutenção indevida de créditos exigíveis nos registros municipais. Ademais, a exigência de parecer jurídico prévio e fundamentado da Procuradoria Jurídica do município ou órgão jurídico equivalente assegura controle de legalidade e resguarda o interesse público, exigindo a verificação concreta da inexistência de causas suspensivas ou interruptivas do prazo prescricional antes de qualquer baixa. Desta forma, a proposição moderniza a gestão tributária municipal
Dessa forma, a proposição moderniza a gestão tributária municipal, confere racionalidade ao controle da dívida ativa e fortalece a segurança jurídica dos atos administrativos. Diante do exposto, submetemos o presente projeto de lei à apreciação dessa Casa Legislativa, esperando sua aprovação. Gabinete do Prefeito, Catanduvas, Paraná, 26 de junho de 2026, Ademar Luiz Burkhardt, Prefeito. Eu repasso para a Comissão de Justiça e Redação e abrirei para discussão na ordem do dia. Também no expediente temos uma emenda de autoria do vereador Ayrton Ferreira e João Marcos Sutil de Oliveira. Hoje só a leitura, senhor secretário, por gentileza. Os vereadores que abaixo subscrevem, com assento nessa Casa Legislativa, nos termos do artigo 155, parágrafo 1º, inciso 3º do Regimento Interno, propõem a seguinte emenda ao projeto de lei 14 de 26, de autoria do Poder Executivo. Artigo 1º, adiciona parágrafo 3º ao artigo 3º do projeto de lei 14 de 26, que passa a constar com a seguinte redação. Parágrafo 3º, o valor cravado no caput deste artigo poderá ser parcelado em 3 vezes a critério do solicitante. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, em 26 de junho de 26, Ayrton Ferreira, vereador, João Marcos Sutil de Oliveira, vereador. A justificativa, por gentileza. Justifica-se o parcelamento da taxa referente ao serviço de limpeza de fossa realizado pela Prefeitura Municipal, considerando a realidade socioeconômica do município, onde grande parte da população possui baixo poder aquisitivo e depende de renda limitada para atender às necessidades básicas de suas famílias. Dessa forma, o pagamento integral da taxa em parcela única pode representar significativa dificuldade financeira para muitos contribuintes. O parcelamento surge como uma medida que possibilita a regularização do débito de forma acessível, sem comprometer excessivamente o orçamento familiar. Além de beneficiar os munícipes, o parcelamento contribui para a redução da inadimplência e garante ao município o recebimento dos valores referentes aos serviços efetivamente prestados, atendendo ao interesse público e aos princípios da razoabilidade e da eficiência administrativa. Assim, considerando o baixo poder aquisitivo predominante no município e a necessidade de assegurar condições adequadas para que os contribuintes possam cumprir suas obrigações, justifica-se a adoção do parcelamento da taxa de limpeza de fossa. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação da presente emenda. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, em 26 de junho de 26. Repassa a emenda para a Comissão de Justiça e Redação para estudos. Temos uma indicação de autoria do vereador João Marcos Sutil. Por gentileza. O vereador que essa subscreve, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo regimento interno desta Casa, indica ao Poder Executivo, juntamente com o departamento competente, tome providências para realizar a substituição dos 2 redutores de velocidade e quebra-molas existentes por uma faixa elevada para a travessia de pedestres em frente ao Colégio João Ferreira Neves. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar maior segurança aos estudantes, professores, servidores, pais e demais pedestres que utilizam diariamente o acesso à unidade escolar. Atualmente, a existência de 2 quebra-molas consecutivos contribui para a redução da velocidade dos veículos, porém não oferece uma estrutura adequada para a travessia segura dos pedestres. A implantação de uma faixa elevada possibilita simultaneamente o controle da velocidade e um ponto de travessia mais visível, acessível e organizado. Considerando o intenso fluxo de alunos nos horários de entrada e saída escolar, a medida tende a reduzir riscos de acidentes e melhorar a mobilidade urbana no entorno da instituição. Diante do exposto, solicita-se ao Executivo Municipal que realize a avaliação técnica e, sendo viável, execute a substituição proposta. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, 25 de junho de 2026, João Marcos Sutil de Oliveira, vereador. Justificativa verbal do autor da matéria. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, quem nos assiste aí presencialmente, quanto pelas redes sociais, nossos colaboradores. Senhor presidente, acredito que já ali na justificativa lida pelo secretário, ficou bem claro, né? Nós temos aí há muito tempo uma situação de 2
quebra-molas ali consecutivos na frente da nossa escola, nosso colégio, né? Cívico-Militar, João Ferreira Neves. E a gente foi procurado aí por mais de uma vez pelas pessoas que utilizam ali as redondezas ali da instituição, nos apontando aí que talvez a substituição por uma faixa de pedestre ficaria mais adequada ali para o acesso ali de quem utiliza as dependências do colégio, né? E consequentemente aí vai trazer uma segurança maior aí para nossa população aí que faz o uso ali do ambiente. Seria isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. A gente vai encaminhar a sua indicação ao Poder Executivo. Agora abrimos a ordem do dia. Alguém quiser comentar o que foi lido no expediente, pode ficar à vontade, vereadores. Presidente, só a questão da alteração do Código Tributário Municipal, o CTM, esse projeto de alteração, ele veio a partir de uma demanda de alguns setores da Prefeitura Municipal, porque anualmente tinham que lidar com esses créditos. O município tem créditos tributários que remonta ao ano de 2009, então o município já não pode mais cobrar esses valores, e todos os anos eles estão lá, e seria necessário um meio legal para que esses créditos fossem cancelados. Já foi feita uma lei, 2014, 2015, mas era uma lei específica, tratando de determinados créditos, e não uma lei ampla e geral, um dispositivo que permita ao Executivo que anualmente verifique, passe a fazer efetivamente o controle desses créditos, e que anualmente verifique aquilo que está prescrito e elimine dos direitos que o município tem de cobrar, uma vez que esse direito já não existe mais em razão das prescrições. Os valores são bastante, eu diria que até assustadores, grande parte dele relacionado àquela família que se dizia dona do Alto Alegre e de metade de Catanduvas, mas ainda assim tem muita gente, talvez por falta de interesse político na cobrança, porque isso não dá voto, né? Cobrar débitos do poder público não dá voto, infelizmente. E, infelizmente, também, por vezes, as pessoas se aproximam do poder com o único objetivo de atender a interesses próprios. E esses valores aí somam, o valor consolidado, R$ 11.139.952,73. Todo esse dinheiro pertencia às pessoas dessa cidade, todo esse dinheiro poderia ter sido investido em melhoria da qualidade de vida da nossa população. E não foi, porque em várias situações quem ocupava o cargo público não fez a devida cobrança. Sequer inscreveu em dívida ativa. Sequer judicializou a dívida. Sequer foi lá cobrar do cidadão e cobrar dele, pelo menos, o reconhecimento da dívida ou qualquer outro instrumento previsto no direito. Então, tem muitos débitos de iluminação pública, IPTU, limpeza pública, alvará, ISS, coleta de lixo. Tem muito crédito perdido relacionado a essas coisas. E isso é muito ruim, isso não pode. IPTU e taxas urbanas e imobiliárias é, evidentemente, o maior valor, 82%, somando aí 9.156.000, mas ISSQN e os serviços relacionados ao poder de polícia,
1.917.000, tem outros aqui 58.110. Imposto de renda 5.116. ITBI 2.652. A atual gestão está fazendo o dever de casa, já fez um projeto de lei buscando negociar, parcelar esses débitos para quem tinha interesse procurar o serviço público, mas a própria exigência, eu acredito que o foco principal do poder público aí e dos tribunais superiores, até nas contas de 2024, já veio um clique a respeito disso, porque quando fala lá que a arrecadação do município está muito baseada em repasse do governo estadual e governo federal, a arrecadação própria é muito pequena. Ora, já é pequena, e não tem que aumentar com aumento de taxa, mas tem que cobrar para que todo mundo pague. Tem que cobrar para que todo mundo pague. Porque se o seu Zé e a dona Maria têm que pagar o IPTU dele, o cidadão que mora no bairro melhor da cidade também tem que pagar o IPTU dele. Todo mundo tem que pagar. Todo mundo que tem que pagar. Se o produtor rural paga algum tipo de taxa de serviço relacionado a serviço de máquina ou qualquer coisa assim, o cidadão da cidade também tem que pagar a taxa de limpeza pública, a taxa de coleta de lixo. Coleta de lixo até hoje a inadimplência é muito pequena porque ela está amarrada com a conta de água, né? Então, não pagou, para pagar a conta de água tem que pagar ela, né? E esse talvez foi o grande benefício do município. Então, o objetivo é esse. E o que eu queria dizer? A partir disso, juntamente com a assessoria jurídica do município, com o Malaor, nós nos debruçamos, junto também com o Demóstenes, e também com o Gilberto, que é o responsável pela empresa, que é responsável pelo sistema que cuida de toda a tributação do município. Nós nos debruçamos, um foi ajudando o outro e combinou nessa proposta de emenda. Ela teve que vir do Executivo, porque o entendimento majoritário é que isso tinha que vir do Executivo, aí foi entregue na mão do Executivo, ele assinou, encaminhou essa proposta, mas ela já tem a participação da Câmara de Vereadores, representada por mim, na construção dessa proposta, para a gente fazer uma limpa nisso e não permitir que isso mais aconteça. E como relator da Comissão de Finanças e Orçamentos, isso é Finanças e Orçamentos, e olhando para aquela proposta do Tribunal de Contas de fiscalização, acredito que a gente vai ter que, talvez, por resolução dessa Câmara de Vereadores, eu acredito que não precisa mexer no regimento, mas através de resolução, organizar esse trabalho de fiscalização para que, ano a ano, essa comissão procure o Executivo, busque quais são os créditos tributários que estão à beira da prescrição, aí cobrar do chefe do Poder Executivo que adote todas as medidas necessárias. Que até R$10.000 agora parece que não pode mais judicializar, porque a justiça brasileira, eles gostam de benefícios, eles gostam de cobrar, mas trabalho eles não gostam muito. Então, o município pequeno fica lá cobrando 1.000, 2.000, 3.000, eles não querem isso. Eles querem só mexer com coisa grande, né? Acima de 10.000 traz para nós. Mas ainda resta para o município alguns outros instrumentos, como a inscrição em dívida ativa, o protesto no cartório, e a gente tem que cobrar do chefe do Poder Executivo que faça isso tão logo a dívida vença. Venceu, procura o cidadão, abre a possibilidade dele acertar. Se ele não quer acertar, já promova imediatamente a cobrança com os instrumentos jurídicos que a legislação brasileira permita. Porque não dá, e eu garanto para vocês, muitas vezes a dona Maria, aposentada, vai lá com os boletinhos dela e faz o pagamento. E, às vezes, o cidadão que mora numa biga de uma casa, ele não paga. Ele não paga. E, muitas vezes, por estar próximo do poder, conhece os métodos, sabendo que a partir de 5 anos isso está prescrito, o cidadão simplesmente não paga. Então, está aí a proposta para a gente fazer o estudo durante esta semana. Acredito eu que
na próxima sexta-feira à tarde, a Comissão de Justiça e Redação deve se reunir para já debater os termos desse projeto e os demais que estão aí na fila, aí a população vai poder participar. E demais colegas, Silvana, que vem para casa hoje, pessoas que precisam do conforto dos seus lares. 11 milhões, quase 12, eu acho, né, Ricardo? É muito dinheiro, né, gente? É muito dinheiro que ficou perdido por aí, né? Sabe, se 11 milhões estava aí numa obra do município, numas casas populares, alguma coisa que fizesse melhor para o nosso município, né? Então, assim, a gente sabe que uma boa parte é daquela família que nós não gostamos de citar o nome aí, que é essa aí. E a boa parte, então provavelmente essa parte aí vai ficar, se não receber, se uma hora receber, vai ser bem mais lá para frente, porque vai correr judicialmente isso aí, né? Mas é interessante, a gente tem que colocar isso para frente mesmo, a gente sabe, às vezes tem situações até que acontece da pessoa esquecer, né, de pagar, às vezes paga 1 ano, 2 anos e esquece de pagar um lá para trás, né, e daí, se a gente às vezes avisar, tem uma forma de avisar, ou antes de ir para cartório, né, mas que consiga avisar a pessoa, vai entrar um dinheirinho que vai entrar para o nosso município, aí vai melhorando nosso município. Então, desde já vamos votar favorável ao projeto, né, a emenda que altera a lei ali. Então, mas só para a gente deixar registrado. Obrigado, senhor presidente. Eu acho que até isso dá para a gente sugerir, né, ao executivo, que eu sei que existem sistemas hoje, tributário, acho que a CETIL, quem fornece o sistema hoje para a prefeitura, já existem sistemas de inteligência artificial que, quando esses débitos vencem, a pessoa recebe uma mensagem via WhatsApp no telefone de cadastro, sendo informada de que esse débito. Porque eu entendo, olhando ali os nomes, as pessoas que estão devendo, eu tenho certeza que tem gente ali que nem sabia, tipo assim, ninguém cobrou, então não vou pagar. E eu acredito que se tivesse isso, até mesmo essa informação, cito um exemplo meu, do imposto de renda. O ano passado eu fiz um imposto de renda, coloquei parcelado para cobrar na minha conta mês a mês, cobrou a primeira parcela e não cobrou as demais parcelas. E eu só descobri que eu estava devendo quando fui fazer a declaração desse ano. Aí apareceu lá que eu tinha um débito referente ao ano passado. Em nenhum momento a Receita Federal fez contato, enviou uma mensagem, encaminhou um e-mail. Em nenhum momento, nas muitas vezes que eu consulto o meu CPF, em nenhum momento apareceu ali amarelinho para mim me dizendo que tinha uma restrição no meu CPF. Claro que para a Receita Federal do Brasil é excelente, né? Porque o juro correu solto, ela cobrou o juro do meu dinheiro e eu tive que pagar agora. Então, para ela foi excelente, mas o município tem que ir aos poucos e facilitando. Inclusive, eu já tinha comentado com alguns colegas na sessão da semana passada, o executivo já está procurando, junto ao sistema bancário, a possibilidade de parcelamento dos débitos e dos serviços públicos através do cartão de crédito. Aí a pessoa parcela em quantas vezes ela quiser no cartão de crédito. Evidentemente que ela vai ter as taxas lá para pagar com o cartão de crédito. A prefeitura recebe de uma vez só. Então, se eu tenho R$500 para pagar de IPTU, eu vou passar lá o meu cartão em 10 vezes de R$50, mas a prefeitura vai receber os R$500. As taxas, os custos disso vai ficar para pagar quem quer parcelar. Então, se o cidadão foi pego no contrapé ali, sem dinheiro no período de pagar, ele vai poder avaliar se vale a pena e fazer esse parcelamento desse serviço e desse tributo através do cartão de crédito. Então, o executivo está procurando os meios de facilitar a vida do contribuinte. Só que daí o contribuinte tem que fazer a parte dele, e como eu disse, até para ser justo. Se todo mundo pagar, vai ser justo. Agora, uma carga tributária elevadíssima, igual nós temos no país, e ainda tem uns espertos no meio que não pagam, aí fica muito injusto, né?
Nesse momento, então, passamos para matérias em única discussão. Projeto de lei número 07/2026, de autoria do vereador Milton Kultz. Primeira discussão com o parecer da Comissão de Justiça e Redação. Leitura do parecer, secretário. Parecer da Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei número 7. O projeto apresenta plena conformidade constitucional, fundamentando-se nos princípios da publicidade, moralidade e eficiência estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal. A proposta visa garantir que a população tenha acesso a informações sobre a qualificação técnica e idoneidade dos ocupantes de cargos em comissão e agentes políticos. No que tange à iniciativa legislativa, o projeto é juridicamente viável, pois o Supremo Tribunal Federal, por meio do tema 917 de repercussão geral, consolidou o entendimento de que normas que promovem transparência e o acesso à informação podem partir do Poder Legislativo, e isso ocorre porque tais medidas não interferem diretamente na organização administrativa nem criam despesas relevantes que seriam da iniciativa exclusiva do Executivo. A análise sobre a ótica das leis ordinárias revela os seguintes pontos de destaque. Lei de Acesso à Informação, a Lei 12.527 de 2011. O projeto reforça que a publicidade é a regra e o sigilo é a exceção, assegurando o direito do cidadão de acessar dados de interesse coletivo. Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018. A proposta é cautelosa ao observar os princípios de finalidade, necessidade e transparência da LGPD. O texto proíbe expressamente a divulgação de dados sensíveis, como endereço residencial, telefone, e-mail, pessoal e números de documentos, focando apenas no que é estritamente necessário para o interesse público. Formato e acessibilidade. A exigência de que as informações sejam disponibilizadas em formato digital aberto e de fácil localização nos sites oficiais atende aos requisitos modernos de transparência ativa. Controle social. A obrigação de manter currículos e certidões negativas acessíveis enquanto durar o exercício da função fortalece os mecanismos de fiscalização pela sociedade. Em suma, o projeto é legal e constitucional, atuando como instrumento de moralidade administrativa que permite a avaliação da formação acadêmica e experiência profissional dos agentes que exercem funções de confiança no município de Catanduvas. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Catanduvas, Estado do Paraná, em 15 de junho de 2026. Comissão de Justiça e Redação, Ricardo Barreto Salgueiro, Lucineto Dal Bosco Pandini e Ayrton Aparecido de Lima. Com a palavra, os membros da comissão. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Quero estender meu boa noite também aos servidores da casa. Quem está acompanhando vai acompanhar pelas redes sociais. Cumprimento aqui o vereador Miltinho pelo projeto. É um projeto bem estruturado, onde garante que a população tenha acesso às informações dos ocupantes de cargo de comissões, cargo de comissão e agentes políticos, formalizando ainda mais transparência para o nosso município. Obrigado, vereador. A transparência é um caminho sem volta. Infelizmente, ela não alcança todos os órgãos, todas as esferas de governo, todas as esferas de poder e os níveis de poder, mas ela é necessária e é um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Se talvez Estado e União tivesse o mesmo nível de transparência que tem os municípios, nós não estaríamos nessa condição que hoje estamos. Uma arrecadação de impostos que precisa ser cada vez maior e ainda assim não é suficiente para pagar as contas. Está aí o governo federal, que não me deixa mentir, que já inicia o ano devendo e termina o ano devendo mais ainda. Faz um planejamento estabelecendo rombo, estabelecendo um buraco no orçamento. E isso muitas vezes decorre da ausência de transparência. O povo brasileiro não tem a mínima noção. Aí alguém pode dizer assim, mas está lá no portal da transparência. Tá, mas aí como é que faz isso? Se eu perguntar para o portal da transparência quantas funções comissionadas, gratificadas existem, por exemplo, no governo federal, no governo estadual, ele não vai me dar essa resposta. Eu preciso descobrir se determinado cidadão eu digito o nome do cidadão, aí sim, talvez eu vou ter uma informação ali
referente ao trabalho que esse cidadão desempenha e ao valor que ele recebe. Da mesma forma que o Tribunal de Contas praticamente faz a gestão do município hoje, né, com suas inúmeras exigências, se isso acontecesse no nível estadual, e especialmente no nível federal, também a gente estaria num nível diferente. Porque se o prefeito fechar uma conta no vermelho, fechar um ano no vermelho, ele tem os direitos políticos cassados. E já um governo federal não precisa nada disso. Ele fecha ano após ano, cada vez um rombo maior. Então, mas nós não podemos seguir o exemplo de quem está andando no erro, né? A gente precisa tentar fazer a mudança aqui de baixo. Pois temos a expectativa que isso traga alguma melhoria para a população aqui de baixo, para a população que vive no município. A princípio, o projeto, quando lê, na primeira leitura, ele causa, de certa forma, um assombro, parece afrontoso, mas, se a gente analisar bem, não é. Até algumas pessoas vieram me procurar a respeito da tramitação desse projeto. Eu falei, olha, isso aqui só é afrontoso para quem não trabalha. Para quem trabalha, não tem absolutamente nada de errado. E isso aqui, com o amadurecimento do projeto, isso, na verdade, trará uma facilitação para o chefe do Poder Executivo. Porque hoje, qualquer um vai lá fazer pressão no prefeito porque quer isso, porque quer uma gratificação, porque ele faz isso, porque ele faz aquilo. Aí você, daqui a pouco, tem cara gratificado como motorista e nem carteira tem, nem a qualificação básica para aquilo tem, um diretor de um departamento que não tem a mínima qualificação, o mínimo nível de conhecimento para fazer aquilo. E eu não estou falando nem em diploma, não, gente. Apesar de ter formação, eu não estou falando nem em diploma, o currículo não se resume a diploma. Falo de conhecimento mesmo, de capacidade. O cidadão, muitas vezes, não tem capacidade de fazer a gestão de uma gaiola com 2 canários dentro. Aí como é que vai ser diretor do departamento? Como é que vai gerir pessoas? Como é que vai gerir recursos? Então, inicialmente, o projeto parece, sim, afrontoso. Mas eu digo, para todos aqueles servidores que, de alguma forma, recebem gratificação, se você for a pessoa competente, que de fato abraça a causa, que de fato trabalhe, esse projeto só vai te colocar em evidência, só vai te valorizar. Ele não cria problema para você, ele te valoriza. Porque a transparência ela já existe no nível municipal. E ela te coloca em evidência. Então, você não precisa ter medo disso. Eu sei que, às vezes, o medo, até algumas pessoas até interpretando da forma errada o projeto, às vezes o novo causa estranheza. Sempre que fala que houve alguma coisa nova, a gente tem uma certa resistência, a gente tem uma estranheza. Mas esse é um caminho a perseguir, o caminho da transparência. É um caminho a perseguir. Abro a palavra aos demais vereadores. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, quem nos acompanha de seus lares, especialmente os servidores públicos ocupantes de cargos de confiança. Porque senhor presidente, que eu me dirijo de maneira muito especial aos ocupantes de cargo de confiança nomeados pelo chefe do executivo. Porque esse projeto, ele tão somente trata dos cargos nomeados. O vereador Ricardo foi muito feliz ao destacar que a transparência é um caminho sem volta.
E me causa muita satisfação, alegria, saber que os 9 vereadores, pelo que tenho testemunhado, nesse 1 ano e meio de mandato, estão alinhadíssimos, unidos, na questão transparência. E assim tem que ser. A Câmara Municipal é a guardiã da transparência. Deve ser. Na prática. E quando apresentado esse projeto, fiquei muito contente com os pares, que não me desapontaram, não podia ser diferente, porque o projeto tão somente, como bem destacava o vereador Ricardo, ele vem ampliar ainda mais a transparência. É certo, se entrarmos no site lá da prefeitura e formos no caminho transparência, recursos humanos, servidores públicos, enfim, lá tem gestão de pessoal, nós saberemos detalhadamente o número de servidores concursados, bem como aqueles nomeados, senhor presidente, aqueles de confiança. E eu tenho dito, vamos aqui dar um exemplo com essa lei sancionada, tornada efetiva. Hoje, por exemplo, na Secretaria de Saúde, sabe-se muito bem, até pela atuação, a interação com o povo, algumas divulgações de matéria da Secretaria, que a senhora Marineuza Pessoli é a secretária de Saúde. Assim como tem e deve haver alguém ocupante lá da Secretaria em algum cargo de diretoria, alguma função de livre nomeação. Eu já digo livre, porque é de livre nomeação. O prefeito que tem essa autoridade para nomear. E tendo lá na Secretaria, no caso, Centro de Saúde, essa lista com aqueles nomeados, que eu destaco aqui a minha preocupação. E tenho alertado ao prefeito quanto a isso. E ele é muito atento a ouvir as sugestões dadas pelo povo. Testemunhei isso hoje, numa reunião, não vou aqui, nesse momento, entrar em detalhes, acompanhado do vereador Júlio César Tessar. O prefeito muito atento a ouvir. E nós, como vereadores, temos essa obrigação. Digo, concluindo o raciocínio, quanto à ampliação da transparência. Ao chegar num centro de saúde, por exemplo, ver lá no mural a lista de um diretor de departamento ou de alguma função lá nomeado. Nós saberemos que aquela pessoa nomeada representa o prefeito, que foi eleito para governar e tem autonomia para nomear quem ele quiser. Talvez um ou outro, até contra gosto a nós vereadores, ou algum de nós vereadores. Mas ele é o prefeito e a lei lhe permite escolher os seus cargos de confiança. E por que eu destaco isso, nobres colegas vereadores? Em nenhum momento, para ficar bem claro, esse projeto de lei cita, se fosse assim, não passaria pela comissão presidida pelo vereador Ricardo, para começar. O presidente, conhecendo Sua Excelência, Ayrton Ferreira, nem colocaria para leitura se em algum artigo desse projeto fosse exigir ou determinar que o prefeito exonerasse cargos de confiança, que é uma das preocupações. O vereador Ricardo falava que ele foi procurado, abordado com algumas preocupações. Da mesma forma, eu recebi ligações de servidores, inclusive ocupantes de cargos de diretoria, querendo saber se era verdade que a Câmara Municipal estava aprovando uma lei. Inclusive citaram o vereador Ricardo, do Miltinho, citaram também João Marcos, nas falas daqueles que me procuraram, para exigir do prefeito exonerar cargos de confiança. Eu fui abordado nesse sentido, de cidadão que conhece o trabalho do vereador Miltinho, que acompanha o trabalho dos vereadores, para questionar essa dúvida, dizendo inclusive que ele defendeu que os vereadores não entrariam com lei dessa natureza. Até porque nós não temos, né, essa prerrogativa. É lógico, como eu disse, entre os tantos nomeados, pode ter um ou outro que não esteja em consonância com a opinião de algum dos vereadores, ou mesmo com a minha opinião. Mas o prefeito é quem escolhe. E eu, ao chegar no centro de saúde, num posto de saúde, e ver lá os cargos de confiança num mural,
eu saberei quem está representando o prefeito em determinado departamento. Além do secretário. E esse nomeado está representando o prefeito à altura? Com respeito ao povo, ao cidadão que ali chega? Eu aqui, senhor presidente, quis entrar nessa questão porque percebi que mais vereadores, além de eu, foram procurados para tirar dúvidas sobre esse projeto. Concluo. O parecer da comissão presidida pelo vereador Ricardo, vereadora Neta, relatora, vereador Ayrton de Lima, membro, foi muito específica, inclusive acompanhando a justificativa, destaca-se o tema 917, de repercussão geral, que garante prerrogativa da Câmara, não interfere, não invade poder. Mas destaca-se aqui a transparência, maior transparência na lista dos contratados, sem prejuízo a nenhum deles. Sem prejuízo a não ser, né, a comunidade saber todos aqueles que são nomeados. Eu concluo aqui já agradecendo, fiz isso anteriormente, à mesa, ao presidente, senhor Ayrton Ferreira, por ter posto para leitura, para seguir o trâmite aqui na casa, a comissão que acompanhou, né, o entendimento nosso da importância desse projeto. Amplia a transparência em relação aos contratados, simplesmente. No mais, senhor presidente, eu até tinha aqui preparado um discurso, mas quis fazer de forma espontânea, porque, às vezes, aquele discurso escrito, né, a gente corre o risco até de fugir daquilo que está no coração. E o vereador Miltinho, assim como todos os vereadores, são aliados dos servidores públicos. Ao menos devemos ser, precisamos ser, porque representamos, né, aqueles que dedicam suas vidas ao atendimento, ao serviço público, né, e aqui o projeto tão somente trata daqueles, repito, concursados. Senhor presidente, agradeço aqui a comissão, que muito bem se manifestou através do relatório, e conclamo os vereadores aqui para fechar consenso nesse projeto, né, e o tempo irá dizer, né, o quão importante ele será. Assim como outras matérias que já tramitaram aqui, né, também nesse sentido. Exemplo do Ficha Limpa, aí, que foi aprovado na gestão, salvo engano, 2017... 2018 ou 2019. Gestão. A gestão, né? Ah, sim. Foi no primeiro mandato do Moisés. Gestão 2017, 2019, que também visa a transparência. Concluo, né? Obrigado, senhor presidente. Obrigado a todos os colegas vereadores. Até assim, você citou o exemplo, né? Como é difícil, né? Às vezes, a fofoca é a vingança dos fracos. Essa frase não é minha, eu vi isso em algum lugar. Não sei se é algum pensador da atualidade. Quando da aprovação da lei da ficha limpa, foi uma luta. A lei da ficha limpa, ela foi apresentada 2 vezes e derrubada 2 vezes. Inclusive, união, na época onde se havia oposição aqui na Câmara, união de oposição e situação para derrubar um projeto de lei que era de alguém da base, que era meu projeto de lei. E quando eu alterei, quando ele foi criado dentro da lei orgânica, inclusive uma das vezes foi no tapete, tipo, saí da Câmara de Vereadores 5 horas da tarde, tudo certo, relatório pronto para ser lido e votado. Tudo certinho. Quando eu cheguei na Câmara às 18 horas, os colegas evitando falar comigo, o presidente evitando, eu chegava numa rodinha, todo mundo esparramava, ia para um canto, e eu olhava para a secretária na época, que não era a Joceline,
Cara, cadê a ordem do dia para ler? Cadê a ordem do dia para ler? Não, não, não. 18h59 chegou a ordem do dia. E saiu correndo. Estava ali um parecer dizendo que não era jurídico, que não era legal. Eu falei, pô, deixei a matéria passar. Isso é matéria constitucional, né? Você não pode rediscutir o mesmo assunto dentro do mesmo ano, e no ano seguinte eu vim na lei orgânica. Então, agora, todos os argumentos que vocês citaram nos últimos anos, está aqui, ó, não tem mais o argumento, agora é lei orgânica. Lei orgânica é constitucional. O poder de legislar não alcança a lei orgânica. E ainda assim, o parecer jurídico da casa ainda era pela contrariedade, mesmo eu apresentando, olha, existem duas linhas de pensamento. Uma diz que não pode, outra diz que pode. Então é muito difícil. Lá no passado, é até ruim falar esse termo, a história da nova política, né? Porque eu vi muito boca suja falando o termo nova política por aí afora, Brasil afora, não só aqui. É até ruim falar em nova política, mas a nova política prega exatamente essa questão da transparência, né? Aí a crítica que era, pô, mas se eu sou o prefeito eleito, por que eu não posso colocar quem eu quiser na prefeitura? Se eu sou o prefeito? Tipo assim, se quando o cara quando o cara se elege prefeito, o cara recebe simbolicamente a chave da prefeitura, ele não recebe uma escritura de uma fazenda. Ele não é o prefeito de uma fazendona, ele é o dono, ele manda, ele faz tudo. Não, ele tem bastante poder dentro desse território, mas não todo o poder, porque nem sequer soberano ele é. Ele é mais um servidor público. E hoje os prefeitos estão compreendendo, na minha conversa com o prefeito Ademar, era o mesmo tom na conversa com o ex-prefeito Moisés, que foram os chefes executivos assim, que eu tive mais proximidade. Cada vez mais eu percebo neles assim, a preocupação e a responsabilidade. Até o prefeito Ademar recebeu muita crítica no começo da gestão, até pela própria equipe, por ser centralizador. Mas o cara, centralizador em algumas situações, em querer participar da tomada de decisões. Porque ele sabe que se a equipe, às vezes, por equívoco, cometer um erro, é o CPF do prefeito que está na chincha. Então, ele precisa ter essa preocupação. Ele precisa ter essa preocupação. E a gente vai vencendo, né? Andando um passinho de cada vez, a gente vai instrumentalizando o Poder Executivo para prestar um serviço cada vez com mais qualidade. Hoje mesmo, vocês discutiam aqui antes a questão do transporte escolar. Foi uma luta essa aprovação da lei do transporte escolar para instrumentalizar. Parece que agora está ficando, a cada ano que passa, a coisa está melhorando um pouco. A gente tem problemas, tem dificuldades, mas as dificuldades são infinitamente melhores. E essa iniciativa, essa lei que o senhor apresentou, ela vai no caminho da transparência, cada vez mais se aproximando de um ideal. 100% nunca vai ser. Por quê? A sociedade vai evoluindo e sempre vai havendo uma necessidade maior. Sempre vai havendo uma necessidade maior. Mas eu acredito que ela é um passo importante. Por mais que, inicialmente, ela pareça afrontosa, como eu disse na minha sustentação oral, mas ela vai no caminho da transparência e isso é necessário. A palavra, senhor presidente. Pode continuar. Só para enfatizar, aqui não precisa nem mais argumento, porque o parecer, né, clareou muito essa questão da constitucionalidade. Porque se não tivesse em consonância, se tivesse em desacordo com a Constituição, não passaria nem na comissão. Mas o destaque, o registro, a fim de registro, né, vereador Matheus? Eu vejo que essa lei sancionada, aprovada pela Câmara e sancionada, ela trará maior ainda fortalecimento da confiança dos catanduvenses na administração pública. Você já confia, aumentará ainda mais a confiança. Obrigado, senhor presidente, pela palavra. Nesse momento, coloco em votação o parecer. Permaneçam sentados os vereadores que aprovam. Levante-se os que desaprovam a proposição. Declaro aprovado por unanimidade o parecer e também o projeto.
Agora o projeto já matéria vencida, só queria esclarecer as pessoas que estão nos cargos comissionados, estão assistindo a gente nesse momento, que tem algumas situações que então não podem tornar público alguns dados dos comissionados. E essa lei aqui, no parágrafo 1º, do artigo 2º, se não me engano, ela prevê isso. Então, números de documentos pessoais, endereço residencial, telefone, e-mail, filiação, estado civil, ou quaisquer outras informações sem pertinência com o interesse público. Isso não será divulgado. Essa lei segue também os padrões da lei federal que prevê isso, que a lei é LGPD. No começo foi falha minha, esqueci de justificar a falta da vereadora Lucineto, que está em trabalhos na capital do estado, Curitiba. Nesse momento, não temos mais matéria, vamos passar para a palavra livre. Com a palavra, o vice-presidente. Boa noite, demais colegas vereadores. Chega a ser uma vergonha, a gente está tendo que falar de novo da Copel, né? Mas não tem mais o que fazer. A gente falar, oficiar, brigar, xingar. E infelizmente a gente está passando por chuvas muito fortes, de fato. Com essa previsão do El Niño, né, a tendência não é melhorar, é piorar nos próximos meses, que fique claro para a nossa população. Tem muita gente nos procurando nesses últimos 2 dias, porque tem várias linhas sem energia, muitos produtores rurais perdendo a produção do leite, frango, aqueles que ainda não têm a condição de ter um gerador, e os que têm ainda gastando 1.000, 2.000 todo dia para tentar manter a energia. A gente já paga caro por isso, pela energia que a gente consome da Copel. E em pleno 2026 a gente tem que estar falando de energia, né? As pessoas indo para outro planeta, em outro país, e a gente tendo que falar em energia. Daqui a pouco a gente volta para o fogo de uma vez já, e vamos abandonar a energia, vamos fazer fogo com vela, daí é mais garantido, né? Infelizmente, eu vejo que é um problema que não está sendo fácil de resolver, e é um problema gigantesco que o Paraná vive, e o Brasil também, de modo geral. Mas, em especial, eu vi os rapazes da terceirizada, da Copel, eles com um carro, tendo que em 20, 30 pontos resolver o problema. Então, poxa vida, um veículo para 2, 3, 4, 5 cidades, aí com o vendaval que deu ontem, e dos que está tendo, muita chuva, muito vento, não tem como, isso aí só vai piorar, eu encontrei eles na rua, a gente conversando sobre essas situações, e essas quedas de energia, e o que está acontecendo, e não tem condição. Os nossos deputados, salvo engano, em 2020, 2021, fizeram a cachorrada de aprovar uma lei que a Copel não era mais responsável por podar as árvores dentro do perímetro rural e passou a responsabilidade para o produtor rural. O produtor rural não pode ir lá cortar, tem porquê? É alta tensão, é um perigo do caramba, mas aí até eu indaguei, eles falaram, o que a gente faz? Não, o produtor rural pode ir lá, pedir para a Copel, eles mandam alguém para desligar a rede naquele dia, para você podar. Gente, faça meu favor, né? Sim, é o ponto que a gente chegou. Mas e por quê? As pessoas não sabem, a culpa é da Copel. A culpa é dos deputados que aprovaram isso lá em 2020, 2021, que tiraram a responsabilidade da Copel. Tiraram dela. Aí você vai lá e pede, Copel, tem que ir lá cortar a árvore lá. Só vou lá se já caiu o galho de árvore em cima da rede, daí sim, vai lá, mexe e tal. Por quê? Porque não é mais minha responsabilidade. Mas por que não é mais? É porque os deputados aprovaram. Então, assim, façam escolhas conscientes, porque esse país ele é um reflexo da população, é um reflexo dos seus governantes. E a gente fica pagando o preço agora, anos e anos, até, se Deus quiser, algum dia reverter esse tipo de situação. Mas a tendência em curto prazo não é melhorar, eu sinto muito ser pessimista com essas chuvas que a gente está vendo, a gente está tentando fazer N coisas, mas não tem, não existe mão
de obra dentro das terceirizadas para resolver todos os problemas. Tem dezenas de linhas sem energia ontem, hoje, aqui dentro da cidade mesmo, aqui embaixo, 24 horas sem energia também. Então, justamente no dia do Jogo do Brasil, muita gente me procurava, não era nem pela comida que estava na geladeira, não era nem pela carne, não, vou perder o jogo. A prioridade do brasileiro é outra, né? Então, é complicado, sabe? Vou deixar aqui a minha indignação, dizer que o executivo e todo mundo aqui está tentando, de todas as formas, sempre buscar soluções. Hoje mesmo, junto com um eletricista, a gente está redigindo um parecer técnico, um laudo técnico sobre essa situação aqui da cidade que está acontecendo, dentro da cidade, que a linha ela vem, salvo engano, lá do Pedro da Rosa, e ela vem direto ali, e depois que foi colocado um transformador ali perto da Copel, onde era a Copel ali, foi tirado a linha daqui e foi jogado lá por cima. Então, dentro da cidade, a cidade inteira tem luz e ali, por causa lá de cima, fica sem também. Então, dentro da cidade, a gente está também com um lugar sem energia mais de 24 horas por dia. Então, vamos emitir esse parecer técnico com o laudo do eletricista. Juntamente, já movimentei o pessoal do bairro para fazer um abaixo-assinado, para a gente anexar e oficiar pela Câmara. Provavelmente, essa semana, a gente vai estar oficiando, após colher todas as assinaturas dos ofícios, as assinaturas do abaixo-assinado, para ver se a Copel se mobiliza e muda essa rede, que não é tão complexo assim, para mudar da onde vem a energia para esse local específico dentro da cidade, que essa é uma coisa mais fácil de resolver. Então, assim, já que informalmente a gente não consegue nada, vamos oficializar de novo com esse parecer técnico e com, inclusive, um abaixo-assinado que há tempos atrás já foi mobilizado pelos próprios moradores do bairro. Mas sabem que a gente vai tentar fazer o possível sempre para mudar essa realidade. De modo geral, desejar a todos uma ótima semana e um bom resto de dia aí, que é abençoado, que não dê mais ventos e chuvas fortes aí para a gente. Vereador Edson, com a palavra. E agradeço também mais esta sessão, agradeço a Deus aí por essa oportunidade. Também a gente aí estou junto aí com as falas do vereador Matheus, questão aí do nosso município, ou seja, do clima-tempo, né, que está acontecendo, quase a nível, acho que nacional, regional, né? Vai trazer bastante demanda. A gente trabalha aí, anda pelas comunidades, né, pelo sítio, né? Eu sou um vereador que ando bastante por aí, né? E sabemos que vai acontecer muitas demandas, né? Então, nós estaremos aí à disposição, né, do que toca, que tange aí a nosso ofício, ser vereador, para estar dando uma mão aí, para tornar a vida do catarinense um pouco melhor, né? A gente está à disposição, juntamente com os demais pares aqui desta casa, né, que acredito que todos se preocupam, né, com o convívio do nosso município, né? Para isso que aqui estamos. E que Deus também desejar aí uma boa semana a todos. Muito obrigado. Vereador João Marcos. Alguns dias eu acabei encaminhando uma indicação ao Executivo com relação à priorização de algumas sinalizações aí nas vias regulamentadas do município. Gostaria de estar fazendo um reforço. A gente teve essa semana mais um sinistro ali próximo ao estádio municipal. Talvez por negligência ou talvez até imprudência de parte dos condutores, mas enfim, a gente foi cobrado mais uma vez ali e pôde constatar que realmente não existe uma sinalização ali no ponto. E a gente gostaria de estar reforçando a situação aí para o Executivo. Tenho aí em andamento já o projeto para algumas melhorias ali nessa situação da nossa PR, né, que nós temos identificado 3 pontos bastante críticos, né, que é a situação ali próximo ao posto Valduga, próximo ao centro de saúde e próximo ao posto São João, que são talvez aí os pontos mais críticos, né. Temos outras travessias por parte de ruas, mas talvez pela questão de movimentação seriam os pontos. Então eu venho aí reforçar mais uma vez a solicitação executiva ao setor competente, né,
que priorize pelo menos, de repente, pintar ali na via essa sinalização e estar implementando uma sinalização horizontal ali, porque para os nossos munícipes talvez seja ali seja hábito, né, de conhecer as vias, mas nós temos situações de pessoas que circulam no nosso município que são de outras cidades e não tem talvez esse atentamento. Então a gente vem aí reforçar o pedido, fazer um apelo aí ao executivo que no mais rápido possível consiga estar instalando aí talvez pelo menos uma sinalização aí para estar orientando mais esses municípios, esses condutores, né, e essas pessoas que utilizam os usuários dessas vias. No mais também só desejar a todos aí uma ótima semana de trabalho, uma ótima noite e que Deus nos abençoe. Obrigado, vereador. Seus pedidos serão encaminhados ao Poder Executivo, aos órgãos competentes. Com a palavra, o vereador Ayrtinho. Agradecer aí pela paciência de todos, também agradecer a Deus pela semana que se passou e desejar aí uma ótima semana aí que se inicia. Boa noite a todos. Vereador Ricardo, com a palavra. Presidente, nem tudo são pedras, né? Dar os parabéns aqui ao município, mais uma vez, pelo 4º ano seguido, desde 2023. O município vem sendo muito bem qualificado e classificado num ranking de qualidade da informação contábil. E neste ano, o município ficou na posição 151 de um total de 5.569 municípios no Brasil. É uma nota, um ranking da qualidade da informação contábil e fiscal, SICONF 2026. É uma premiação feita pelo Tesouro Nacional. Então, o município, aí, mais uma vez, em destaque nacional em relação à qualidade da informação contábil e fiscal do nosso município. Então, a gente vê que a gente tem um longo caminho à frente ainda, mas muito desse caminho já foi percorrido e em vários setores nós estamos muito à frente de muitos outros lugares que muitas vezes têm uma estrutura muito maior, com um número de servidores muito maior. E é nesse momento que eu defendo aqueles que, por exemplo, no setor da contabilidade, que na verdade abraça toda a questão financeira, Secretaria de Finanças, pessoal dos licitações de contratos, pessoal que faz ali os pagamentos, e tem uma série de servidores ali que são servidores de outros setores aproveitados ali, gratificados, e fazem um excelente trabalho, Então, parabéns aí ao município. A questão que foi colocada pelo vereador Matheus, inclusive, a Copel fez uma proposta de um acordo de cooperação para manejo de vegetação. E a AMOP, através da sua assessoria jurídica, recomendou a todos os prefeitos associados que não assinassem, e o nosso prefeito, inteligentemente também, seguiu essa orientação jurídica da AMOP e não assinou esse acordo de cooperação. Pois ora, um acordo de cooperação que simplesmente transfere a responsabilidade para quem arrecada pouco para fazer muito, o Tribunal de Contas já está clicando o município, dizendo, você arrecada pouco. Aí vem a Copel e quer dar mais serviço para o município, então o município não assinou esse acordo de cooperação. Então, provavelmente, aí, politicamente, já está dado o recado para a Copel. Então, ela não vai ter vida fácil nesse sentido. Falando em transparência e participação popular, no dia 30 de junho, também conhecido como amanhã, às 9 horas da manhã, no Memorial da Revolução de 1924, haverá uma audiência pública que discutirá e definirá as prioridades da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Infelizmente, eu não vou poder participar, mas já fica o convite para todos os vereadores, especialmente o presidente da nossa Comissão de
Finanças e Orçamentos, e a população em geral também que estiver acompanhando, é de fundamental importância, gente, que participem. Participem. Eu, enquanto período que eu não estava de presidente na Câmara, todos os anos eu fazia as mesmas emendas na LDO. E, desrespeitosamente, no ano seguinte, a proposta do Executivo vinha com os mesmos problemas. E eu precisava fazer a emenda novamente. Tipo assim, uma série, vários probleminhas que encontrava. E a LDO, para quem não sabe, a LDO é o gabarito que vai estabelecer a confecção, a grosso modo, ela tem várias, ela estabelece diversas coisas, mas basicamente ela é o gabarito que vai estabelecer como vai ser formatada a lei orçamentária, que vai dizer onde é prioridade, onde é meta, onde investe, onde gasta, onde corta, é ela quem diz isso. Então, é de fundamental importância que os vereadores estejam lá presentes, que fatias da sociedade estejam presentes, que os servidores públicos do município tenham a representação lá para participar, para compreender os porquês, no momento que bate na porta do executivo, ô, prefeito, podia comprar tal coisa, podia fazer um aeroporto, podia isso, podia aquilo. Se participar de todas as discussões, esses debates, vai entender o porquê que muita coisa não acontece e porque muita coisa acontece da forma que é. E, às vezes, você não se agrada. Ah, eu não concordo com isso, deve ser diferente. Não, mas a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece que seja dessa forma. E uma última coisa também, dentro do programa Meu Quebra-Mola Minha Vida, eu também preciso me manifestar. Cobrar do Poder Executivo, se eu cobrei por telefone, tem duas situações que, assim, me tiram o sono. Eu até perguntei para o prefeito, falei, prefeito, quem a gente xinga? Quem a gente cobra dentro do castelo de vidro? Menino Deus, o parquinho lá em cima. Quando saiu o parquinho, nós já vimos uma situação, até tem uma cerca lá, que não é cerca, é só uma proteção, para evitar que uma criança bem pequena, enquanto de repente a mãe está ali distraída no banquinho, a criança saia do escorregador e já corra para a rua. Tem uma cerquinha na frente. O objetivo não era cercar o parquinho, era só criar uma barreira para evitar que adentrasse bem rápido. Eu sugeri na época que, primeiro, como a primeira medida, fosse invertida a regra de preferencial ali. Ao invés de a Avenida Orleans ser um corredor onde o cara embala o bruto e passa a milhão ali, ter uma inversão da preferencial. Claro, vai ter que ser feita uma campanha, uma sinalização bem ostensiva, mas ser feita uma mudança de preferencial. Até porque grande parte das pessoas que vêm pela Orleans param achando que a Dom Pedro tem preferência. E, na verdade, a preferência não é da Dom Pedro, a preferência é da Orleans. Eu sugeri, como primeira medida, a inversão da preferencial ali, para quebrar um pouco a velocidade. Segunda medida, um redutor físico de velocidade, um quebra-molas ali no local. Um quebra-molas no local. E sugeri a cerquinha. Aí eu preciso cobrar, eu não sei quem, e elogiar esse, eu sei quem é. Eu procurei, na época, o secretário de Finanças, o Osiel. Na mesma hora, ele falou, você está onde? Eu falei, não lembro onde é que eu estava. Ele falou assim, pode ir lá no parquinho agora, vamos lá agora. Subimos lá no parquinho, verificamos qual era a ideia. Na hora, ele ligou para uma pessoa que era contratada, uma empresa que era contratada para fornecer aquele tipo de serviço de metalurgia. Ligou na hora, o cara mediu e, em poucos dias, a grade estava lá implementada. A inversão da preferencial ainda não saiu, o quebra-molas ainda não saiu. Inclusive, tem gente ali da comunidade que falou, se o problema é dinheiro, nós fazemos o quebra-mola do bolso. Moradores ali. Para que se não espere. E assim, o difícil é que você solicita e não vem uma resposta técnica, dizendo, olha, nós não vamos fazer porque não existe viabilidade técnica no local. Porque, por exemplo, aclive ou declive, você não pode ter quebra-mola. Porque você tem que entender a capacidade técnica dos veículos de carga também. Você não pode. Não é recomendado. Na verdade, é contrário à técnica. Mas você não tem respostas.
Você não tem respostas. Ali no parquinho, poderia, se não fosse a questão do quebra-mola, poderia ter uma faixa elevada de pedestres. Qualquer coisa para reduzir a velocidade. O vereador cobrou hoje aqui a questão do Valduga. Gente, eu me lembro do ex-vereador Guego dando tapa nessa mesa e fazendo um gritedo aqui. Nós não mandamos na rodovia que passa na nossa cidade. Quantas e quantas vezes? Na primeira gestão do Moisés, nós fomos em Cascavel, acho que estavam os 9 vereadores lá. Fizemos uma reunião com o gerente regional. Ficou de vir fazer um estudo. O prefeito se disponibilizou. Olha, se não puder quebra-mola, mas puder um redutor eletrônico, a gente pode fazer uma parceria, a prefeitura custeia. E não sai. Aí, sobre especificamente esse do posto Valduga, semana passada eu mandei mensagem para o prefeito. Falei, prefeito, quem a gente precisa xingar para sair esse negócio? Quem a gente precisa xingar? E eu penso que o caminho vai ser o caminho burocrático de cobrar a providência por escrito, porque se uma tragédia acontecer no futuro, pelo menos o vereador está livre. A população fala, vocês não fizeram nada não, está aqui a cobrança. A cobrança foi feita diversas vezes a respeito disso. Hoje, esse trecho urbano é da prefeitura. Ah, então a prefeitura pode fazer o que quiser? Não, a prefeitura não pode fazer o que quiser. Ela precisa obedecer a regra. Ali continua sendo uma rodovia, só que de responsabilidade do município. Mas a minha dúvida é, o que impede de fazer? O que impede de fazer? Quando foi feito o asfaltamento lá da 1º de maio, eu falei, não dá para fazer um aditivo, contratar, aproveitar que a empresa está aí, as máquinas estão aí, fazer esse negócio. E falar de questão técnica, não é. Porque eu não sei se foi a prefeitura ou o DR, eles meteram uma faixa de pedestre numa descida que não tem visão nenhuma. E não existe faixa de pedestre em rodovia, ponto. Não existe. Se tem algum lugar, é contrário à norma. Não existe faixa de pedestre em rodovia. Aí meteram uma faixa de pedestre numa lomba que não tem visão nenhuma. Aí imagina o cidadão vem com um caminhão lá de cima, quando ele está uma fila de criança atravessando na frente. Ele vai escolher o menor ou o maior, não sei, onde tem menos gente, para passar por cima, porque ele não tem o que fazer. Porque o veículo não tem nem capacidade de segurar. É um problema, é uma herança que nós temos, uma rodovia dividindo a cidade no meio. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Mas agora o redutor de velocidade, esse pode ter. Esse pode ter. Então, a gente mandar esse questionamento, pedir para a secretária redigir esse questionamento, saber em que pé que está, e a gente abrir essa demanda e passar, talvez mês a mês, cobrar. Porque essa questão não é o quebra-mola da rua, da dona Joana, da dona Maria, que não é que seja menos importante, é que os riscos são menores. Os riscos são menores. Os riscos são menores. E outra coisa que nós, enquanto sociedade, também precisamos começar a fazer, é quando, não vou usar o termo aqui, quando a gente vê esses elementos andando de qualquer jeito na rua, como se não houvesse amanhã, a gente ter capacidade de ir lá e cobrar do cidadão também. Ir lá e cobrar do cidadão também. Afinal de contas, cidade pequena, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. Porque senão, daqui a pouco, nós vamos ter um quebra-mola em cada esquina. Mas, em alguns pontos, eles são necessários. Eles são necessários, eles precisam. Até o vereador, eu não quis comentar na hora do requerimento do Feira Neves, falei, vereador, eles estão ricos, eles já têm 2 quebra-molas lá na frente. Espera fazer nos outros, porque nós temos escolas que nem isso não tem. Nem isso não tem. E, infelizmente, tem uns cabeça de bagre que anda de qualquer jeito em todos os lugares. Então, a gente precisa fazer um trabalho, criar uma diretriz para instrumentalizar, para dar segurança para as nossas crianças, especialmente na frente das escolas. Eu até entendo quem procurou Vossa Senhoria para cobrar no Ferreira Neves, mas eles estão ricos. Eles estão ricos, eles têm 2. Tiradentes não tem nenhum, o CEMEI não tem nenhum, e isso precisa ser feito. Precisa ser repensada essa questão da segurança viária. Era isso, presidente. Boa noite.
Lembrando que provavelmente, a depender das festividades... a depender da... Foi lido o ofício, né? Achei que não... A depender de como vai ser as festividades, na sexta-feira, no período da tarde, para quem está ligado aí, para quem segue as redes sociais da Câmara de Vereadores, nós teremos aí a reunião da Comissão de Justiça e Redação para tratar das matérias que foram lidas em plenário hoje. Palavra, vereador Julico. Posso deixar de mencionar o vereador Matheus sobre a situação da Copel. Também fui procurado por alguns moradores. Você pega e abre o pesquisador do celular aí e se lê a seguinte notícia. A Agência Nacional de Energia Elétrica aprovou um reajuste tarifário médio de 20% nas contas de luz da Copel, que entrou em vigor a partir de 24 de junho de 2026, também conhecido como sexta-feira passada, quinta-feira passada. Aí como é que você explica para o seu José lá do sítio que teve que jogar o leite fora, que vai aumentar a conta de luz dele? É o que o Matheus falou. Como é que estamos indo para o espaço e estamos falando em Copel? 24 horas sem luz. Então, assim, é uma situação ridícula, já acho que nem é mais a palavra que a gente usa, né? Chega a ser, sei lá, absurdo, é constrangedor, por causa que o senhorzinho que tira o leite dele lá, jogou o leite fora, chega lá, quando a luz que era tanto, agora é 20% a mais. Você acha que ele vai ficar contente? E sobra para o vereador, sobra para o prefeito, sobra para o... Né? Então a gente se une ao vereador Matheus nas palavras dele, por causa que é complicada a situação. Não temos o que fazer e estamos tentando, tá oficiando, deve ter 1 milhão de ofícios lá, e deve uma resposta, coisa mais linda, com palavras que talvez só um advogado consegue interpretar as palavras que eles usam para responder a gente, né, vereador Milton? Mas, na prática, nada acontece. Então, a gente se une ao Matheus e, se for para cobrar para frente, a gente está assinando junto, porque está difícil. Principalmente aqui nessa continuação da Rua Kennedy, aqui, né, que também tem esse que o Matheus citou ali, que vem do Pedro da Rosa. Então, se a gente conseguir trocar ali, vai ser de bom agrado para várias pessoas ali. Senhor presidente, agradecer o poder público de uma situação que foi a fixação das traves nas escolas municipais. Foi colocado uns cabos de aço, vereador João Marcos, segurando as traves. A gente sabe que teve em cidades vizinhas situações que, infelizmente, crianças perderam a vida, né? Sabe, tem ali 20, 25 crianças brincando, às vezes num descuido ali do professor, né? Ninguém quer que aconteça, mas a criança subiu lá e acabou caindo da trave, a trave caindo em cima. Então foi fixada as traves, né? Acho que tanto nas escolas municipais quanto nas estaduais. Nas municipais eu tenho certeza que foi, não sei como é que está nas estaduais, mas é uma evolução aí para o nosso município, né? Assim, provavelmente não vamos ter essas situações de acidentes com traves, né? Então a gente agradece essa situação. Hoje de tarde, Jogo do Brasil. Domingo tem de novo, então assim, dia de festa, a gente vê as famílias unidas, então assim, você abre a rede social, você faz na frente das casas, tá o pai, tá a mãe, tá o filho, tá comendo uma carne, tá todo mundo junto, não estão, às vezes, até no celular do lado, para estar assistindo o jogo, né? Então assim, aproveite esse momento de união com as suas famílias, né? Até quem não gosta de futebol tá reunido, torcendo, né, vereador Milton? Então a gente fica feliz com essas situações, a gente pede que tenha, não só em Jogo do Brasil, né? Em outras situações que se reúnam com sua família, sentem em volta da mesa, troquem figurinhas ali entre vocês e, no mais, uma boa semana, que Deus abençoe e até a semana que vem. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereador Milton declinou a palavra livre, então eu quero que só anote aí uma indicação minha, diretora. Senhor presidente, Para que o... Pode falar. Palavra? Pode falar, vereador. Só complementando, aproveitando em tempo ainda, com relação ao exposto ali pelo vereador Ricardo, se possível estender o requerimento para que seja feita a proposição para que atinja a todas as escolas aí do nosso município, tanto municipal quanto estadual, para fazer esse estudo aí, né, com relação à possibilidade de estar implementando essa faixa elevada, né, em frente de todas as escolas aí para travessia. Então a gente fica grato, né.
também compactuando aí pela indignação da situação dos pontos ali apontados na PR-471, né? Que toda semana a gente vem recebendo essas críticas e o pessoal cobra, e eu me somo aí ao vereador Ricardo para que a gente possa, talvez, ter alguém, pelo menos, para xingar, né, e que talvez consiga resolver essa situação. A gente, no ano passado, até apontou ali que tinha um projeto já em andamento, era para ser, logo na sequência, ser executado em frente à principal aqui, que seria próximo ao centro de saúde. Infelizmente, ainda não aconteceu, mas o que depender da gente também, estamos à disposição aí, se precisar toda semana ou todo mês, vamos estar cobrando aí. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela compreensão. A situação, até me segurei para não falar, porque não tem a parte na palavra livre, mas já que foi aparteado, foi falado, vamos falar também. Eu também me segurei e me mordi quando você e ele falaram do negócio ali, porque precisava falar desse troço. Eu já fui 500 vezes lá mesmo, então falar aqui de novo não vai mudar nada. Mas eu vou falar. Foi feito o projeto, foi desenhado, foi estipulado o valor, e aqui especificamente, segundo o que falam, é que tem que readequar os postes, né? Aí a Copel pediu acho que 100 e poucos mil para trocar os postes de lugar, para fazer a readequação aqui em cima, e deu prazo de 1 ano, 2 anos para fazer, para trocar os postes, para depois fazer a mudança. Mas assim, infelizmente, de novo a Copel, né? Tá falando de via pública, empecilho da Copel também. Mas enfim, salvo engano, a Secretaria de Planejamento ficou responsável de terceirizar essa mudança dos postes para fazer a readequação. Que antes de fazer a readequação, precisa jogar os postes para o lado para fazer a readequação ali. E quando até no começo do ano, a citação do vereador foi referente ao projeto que a gente estava encabeçando ali na época, até a secretária ainda era a Tati Anders na época, né? Me lembro como se fosse hoje, um dia chuvoso. E a gente foi nos 3 pontos, porque isso aí, desde que o primeiro mandato do Milton já tinha esse problema, o mandato primeiro do vereador Ricardo, aí já tinha esse problema, e os nossos vai continuar tendo, pelo jeito. E daqui os nossos filhos, pelo jeito, vão ver o mesmo problema que a gente não consegue resolver. Aí alguém chega, bate na nossa porta e fala, vocês não fazem nada, a gente é obrigado a ficar quieto, né? A gente cobra, pede, articula, e no final das contas, 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai dar na mesma, e a gente está aí tendo que ouvir, né? Porque são nós que a população procura no final das contas, né? Mas cadê? Daqui a pouco, infelizmente, já morreu gente aqui, já morreu gente na descida, já morreu gente lá em cima, já vai morrer mais um, vai falar, ó, mais uma vida sendo perdida, e nós vamos levar a culpa também. Então, assim, o projeto está pronto, se alguém quiser, eu até vou mandar no grupo aqui dos vereadores, o projeto arquitetônico da sugestão de alteração que eu fiz, juntamente com o Douglas, secretário de Planejamento, e que foi aprovada pelo DER, inclusive, pelo Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, que incluía 2 redutores de velocidade, a travessia ali, e a duplicação nos trechos de cruzamento, no qual teria faixa exclusiva para a esquerda, para fazer as conversões. Então, ia acabar com os problemas de conversão à esquerda, que o povo se atravessa na frente, que o povo não tem onde parar, ia ser redutor de velocidade, enfim. A minha sugestão para o prefeito, para o Ademar, à época, foi que fizesse nos 3 pontos. E a resposta foi, em primeiro momento, até porque tem um custo alto de mudança, seria implementado aqui e, posteriormente, nos outros pontos. Mas vamos passando tempo, né? E temos que torcer para não acontecer nenhuma tragédia de novo, porque cada vez que dá um acidente, eles procuram a gente, cadê o projeto? Também não sei. Mas culpem os culpados. Vocês não vão se surpreender. Precisa melhorar a sinalização, precisa melhorar. Tem espaço para adequação, tem espaço para educação. Eu trabalho, em setembro eu faço 14 anos fiscalizando o trânsito, atendendo o sinistro. Tudo que aconteceu ali é resultado de imprudência. Todo mundo conhece como fazer para atravessar uma rodovia. Todo mundo conhece. Eu tenho N vídeos que eu vou filmando com a minha GoPro por onde eu ando, não só aqui em Catanduvas. O cidadão faz na cara dura. Aqui na Avenida Paraná, eu chego com o meu meganizinho velho com a minha moto, encosto para a direita, vem o espertão atrás e corta para a esquerda. Eu não sei se na cabeça dele ele olha e fala, o trouxa lá parou, eu tô aqui, eu passei direto. Só que você vai fazendo do jeito errado e vai acontecer.
Você pensa assim, vamos fazer uma rotatória. Ali descarta, porque ali não cabe uma rotatória. Para carro, sim, mas para rodovia ali não cabe rotatória. Não tem espaço. Teria que arrancar bar, talvez um pedaço de uma casa, um pedaço do estacionamento da igreja. Que algumas pessoas já questionaram isso. Mas uma rotatória. Vai ter o cidadão que vai vir e vai barrigar na rotatória, vai passar direto. Então, assim, é preciso ser feito. É preciso melhorar a sinalização. Mas culpar o poder público pelas mortes ali é pesado. Não dá. Elas são ocasionadas pela soma de fatores humanos. Mas eu defendo e cobro. O Poder Executivo tem que fazer o papel dele. Mas culpar o poder... Porque o problema é o seguinte, enquanto a gente culpa o poder público, que é um ser inanimado, a gente continua fazendo as coisas do jeito errado e aceitando que os outros façam a coisa do jeito errado. Até, na verdade, esse dia a gente ficou um tempo ali parado. Cada um, de 5 condutores, cada um faz de um jeito ali a situação que acha que por bem, que está certo, que não está. Vereador, um dia eu estava ali no bar e o pessoal criticando. O pessoal começou a pegar no meu pé, vocês não vão fazer nada disso aí. Falei, você sabe, tem como fazer do jeito certo. O jeito certo é esse, mostrei. Aí nós estávamos lá nos 3 quartos. Falei, uma cerveja para cada um que parar, fazer essa travessia do jeito certo. Uma cerveja para cada um. Saí do bar com meu dinheiro no bolso. Não paguei nenhuma cerveja. Nós ficamos lá, sei lá, uma meia hora no horário de almoço ali. Era até bonito de ver, parecia Índia. Era até engraçado de ver. Voltei, os outros ficaram com sede, tiveram que pagar a cerveja que beberam e eu voltei para casa com meu dinheiro no bolso. Obrigado, vereadores, pelas opiniões. Algumas se divergem da outra, mas a opinião do vereador é incontestável nessa Casa de Leis. Voltando à minha indicação, diretora, o trajeto para cima da Gruta de São João Maria na estrada do Tormentinha. Existem 3 pedras grandes lá estão quase fora da estrada, porém está cortando o pneu dos caminhões mais grandes. Ali o pessoal me procurou e pediu para que, se o pessoal do pátio consegue lá retirar essas 3 pedras. Também quero reforçar o convite aqui da audiência pública, da LDO 2027, amanhã, dia 30 de junho, início às 9 horas, no Memorial da Revolução. Os vereadores que puderem fazer presente, a gente agradece, e a população também. Convido a todos para a próxima sessão ordinária, que será no dia 6 de julho de 2026, às 19 horas. Não havendo mais matéria para a pauta, eu, presidente, declaro encerrada esta sessão.